Pastor Rony, boa tarde. Então, a dúvida é a seguinte, pastor. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 manifestações da mesma pessoa? Meus pastores, e aí? Como vamos responder essa pergunta para a nossa Risa? Já começamos aí, né? Esse assunto tão importante e que muitas às vezes é difícil de compreender, mas nós primeiramente, como nós estávamos conversando aqui em off aqui, temos que ter fé, temos que acreditar que a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo são 3 pessoas distintas, né? Mas que cada um tem o seu papel fundamental ali em todos os aspectos, né? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Deus na criação do mundo, ele já falou sobre isso, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Já mostrou que não é um Deus único, não é só uma pessoa. São 3 pessoas, um Deus único, mas em 3 pessoas, né? Exatamente. E aí, pastorzão? Então, a pergunta dela, ela foi se é uma manifestação de uma só pessoa em 3. Sim. Esse foi um erro já combatido, né, desde o início da igreja, pelo ano 200 e pouco. O bispo Sabélio, ele dizia que Deus era então, único Deus. Mas só que ele não entendia a Trindade. Ele dizia que no Antigo Testamento Deus se mostrou como Pai, no Novo como Filho, e depois, quando Cristo morre e ressuscita, ele se mostrou como o Espírito Santo. É um erro já combatido há 1000 e tantos anos atrás. Então, Deus, como o pastor bem disse aqui, o pastor Cleito falou, ele é uma essência em 3 pessoas. Isso ultrapassa a razão, mas não é irracional. Ou seja, é uma questão de revelação de Deus mesmo, não é? Seria irracional se nós disséssemos assim, Deus é 3 pessoas em uma. Isso é contraditório. A filosofia vai dizer que tem uma lei dela da não contradição. 2 coisas opostas ao mesmo tempo não podem ser verdadeiras em seu sentido. Então Deus, ele não é 3 pessoas em uma pessoa. Ele é 3 pessoas em uma essência, em uma natureza, não é? Então por isso que a gente entende assim a Trindade. Não são manifestações da mesma pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo têm papéis distintos na Trindade. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito aplica. Não é? Então essa que é a base da coisa. Seria interessante uma maneira de entender, olhando para a própria essência do homem, matéria, emoção e espírito? Pois é, nós teríamos isso só uma ilustração que aponta exatamente um pouquinho para a verdade, mas ela é limitada em si. Até porque existe a teoria da tricotomia e da dicotomia, né? Sim. Então não daria para ter uma certeza quanto a essa ilustração. Mas, de qualquer maneira, para o leigo pensar, é como você olhar para o ser humano, você vê a matéria, né? O pastor tem uma grande matéria, bem grandão, e a pessoa tem uma emoção, tem um sentimento que norteia a sua vida, mas ela também é um ser espiritual. Sim. São 3 em 1. Agora, talvez uma ilustração que se aproximasse muito seria a questão do ser amante, do objeto amado e desse espírito que envolve esse amor. Porque envolveria uma questão muito pessoal, não é? Então, já tentaram explicar a Trindade de várias maneiras. A água no seu estado líquido, sólido e gasoso, mas só que a água não é os 3 ao mesmo tempo. Então a gente tem que buscar uma mais próxima. Mas isso também está muito próximo da coisa. Agora tem uns versículos, né, que falam muito sobre isso. Já até disse aqui sobre o Gênesis, né? Façamos, né? Jesus, ele diz assim, olha, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem disse isso foi o Filho. Exatamente. Como tem também, né, na questão do batismo de Jesus, quando João Batista foi o batizar, aí nós vimos o Pai falando, né? Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, e ao mesmo tempo viram como o Espírito descendo sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Então, mostrando que são 3 pessoas distintas, né? Até no momento que nós vamos dar a bênção apostólica, está lá escrito também na Bíblia, né? Que é o amor do Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, está mostrando que são 3 pessoas distintas numa só essência, como o pastor Luiz falou aqui. E é interessante a gente olhar à luz do Novo Testamento, né? Porque o apóstolo Paulo, ele
de fato, é um personagem mais importante do Novo Testamento, né? E trouxe revelações de Deus, assim, bem clara para a igreja, né? E eu tenho um texto que eu separei aqui, que 2 Coríntios 13, 14, que ele fala: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vocês. Despedindo o povo, ou recebendo o povo, ou abrindo, né, uma reunião, você pode sempre falar dos três ao mesmo tempo. E aqui é uma aplicação dos três ao mesmo tempo, que nós sabemos que é um só. E é importante a gente sempre lembrar que o executor da vontade do Pai é o Filho. O Filho é o mediador entre Deus e os homens, tanto na área da criação, quanto na área da salvação. Por isso que tem que ter a Trindade, porque o Pai, ele planeja e o Filho executa essa coisa. Então, por exemplo, na criação foi assim, não é? Tudo foi feito por meio dele, Jesus Cristo. E na salvação, o Pai planeja a salvação, o Filho executa na cruz e o Espírito Santo aplica em nossas vidas no dia de hoje. Então, a Trindade, ela é uma necessidade da divindade. E nisso aí mostra, né, pastor, que quando o próprio Jesus falou, né, que assim, olha, eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu vou rogar ao Pai, ele vai enviar outro Consolador, o Espírito Santo, o qual o mundo não conhece, porque ele habita em vós. Então ele mostrou, vou pedir ao Pai, que envia outro Consolador, o Espírito Santo. Então, os três dialogando, os três, né, dialogando. E é interessante que quando ele fala outro Consolador, essa expressão outro no grego é a palavra allos, que significa outro da mesma espécie, da mesma natureza, ou seja, é o mesmo. Os mesmos atributos, né? Nós podemos dizer que a essência é a mesma. É a mesma, né? Tem os mesmos atributos, onipotente, onisciente, todos os atributos de que Deus tem, o Espírito Santo tem e Jesus tem, né? Agora, em termos práticos, né, para quem está assistindo, como me relacionar hoje, na nova aliança, com Deus? Com o Deus Pai, com o Deus Filho ou com o Deus Espírito Santo? Pois é, quando nós nos relacionamos com qualquer pessoa da Trindade, nós relacionamos com o próprio Deus. Sim. Porque ele é 3 em 1, não é? Sim. A igreja tem perdido muito a questão de uma relação mais íntima com o Espírito Santo. Sim. Porque acha que ele é o poder de Deus. Sim, é um sopro. É o poder de Deus, mas é uma pessoa que dinamiza e vivifica a igreja. Então nós podemos nos relacionar com os três, sim. Nós oramos em nome de Jesus Cristo mesmo, mas somos abençoados pelo Espírito Santo que habita em nós, não é? O próprio Cristo ensinou, né? Orar ao Pai em meu nome. É isso mesmo. Quando for orar, pede ao Pai em meu nome, né? Então a oração tem que ser direcionada a Deus, mas em nome de Jesus. Como o pastor Luiz Fernando falou, que Jesus é o intercessor. Então quando eu peço em nome dele, porque ele está intercedendo por mim. Então mostra que são pessoas distintas, com o mesmo poder, né? Agora é interessante a gente simplificar, né, para quem está assistindo, que no reino de Deus e na relação homem e Deus por intermédio de Jesus Cristo, não existe burocracia. É claro que nós não somos levianos, inconsequentes para chegar até Deus de qualquer maneira, como se ele fosse um amigo do boteco, do futebol, tem o seu respeito por ser Deus, mas ele é Pai. E não tem que ter essa burocracia, agora eu vou falar com o Senhor Deus, o meu Pai. Agora eu vou falar com o Senhor Deus, meu Jesus. Você fica perdido, para quem que eu vou falar, para quem que eu vou clamar? Relaxa. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele decodifica a mensagem do seu coração. Fala com Deus, fala com Jesus, fala com o Espírito Santo, converse com Ele o tempo inteiro, não tem burocracia para falar com Deus, correto? Perfeitamente. Esse véu que existia foi rasgado na cruz do Calvário, Aleluia. Não é? Pelo sacrifício de Cristo. E hoje, como diz Hebreus, nós podemos chegar diante de Deus para alcançar misericórdia em tempo oportuno, né? Então é isso mesmo. E esse tempo oportuno é esse tempo da graça que nós temos total acesso, né? É isso mesmo. Porque senão as pessoas começam a criar uma burocracia, e a gente vê isso na igreja, né? A religiosidade cria uma burocracia, né? Agora eu vou entrar na presença de Deus. Então não estava na presença de Deus. Então, o pastor Márcio fala isso sempre, então você não estava anteriormente. Você tem que andar na presença de Deus constantemente, né? E talvez esse pensamento, ele pode até ser um vício de linguagem, né? Pode. Mas também pode ser um pensamento equivocado, como no Velho Testamento, da relação com Deus estava ligada ao templo, e as pessoas acham que é aquele momento e aquele local.
Eu acho que por falta da relação com o Espírito Santo, que o senhor citou muito bem, as pessoas perdem essa essência de que nós somos o templo, ele habita em nós, ele respira dentro de nós, né? Ele anda conosco, como Paulo diz lá em Atos, né? Nele me movo, existo, eu sou. A gente está com ele o tempo inteiro e ele conosco o tempo inteiro. A gente perde essa essência, né? Então, por exemplo, quando a gente fala na igreja assim, que para o Senhor tomar posse daquele lugar, isso é de uma infantilidade enorme, não é? Tudo já é dele, João né? Carlos Ortiz, ele dizia na década de 70 que o cristão acha que Deus está preso no teto da igreja e que vai despencar sobre ele, não é? E uma coisa importante, se a minha comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo é uma dinâmica dentro da minha casa, do meu dia a dia, o meu culto em comunidade ou na igreja é totalmente diferenciado, porque aí cumpre-se o que Paulo fala, né? Quando vocês se reunirem, uns têm salmos, outros hinos. Eu já tenho isso, então eu expresso isso na hora do culto. Então dizer para Jesus tomar o seu lugar no culto não faz sentido. Ele já se manifestou falando assim, eis que eu estou convosco todos os dias. Perfeito. Né? E onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Mas se não tiver 2 e 3, ele está em nós. Perfeitamente. Outra coisa, quando eu falo para ele tomar o lugar no culto, eu estou dando permissão para ele entrar? É isso mesmo? A criatura fala isso para o Criador? Exatamente. É muito infantil, né? Com certeza. Se for simplesmente um erro de linguagem, Deus entende muito bem e não vai alterar nada. Mas se for uma má compreensão da palavra de Deus, aí compromete, né, a relação com Deus. Eu lembro de uma vez um pastor, a gente estava numa rodinha de futebol e ele estava debatendo um assunto bem polêmico, dizendo que ninguém se converte a Jesus Cristo se não houver um testemunha. Tem que ter um testemunha para ver que você confessou Jesus. E eu falei, cara, mas onde está isso na Bíblia? E ele armou uma bate-boca, tentando convencer todo mundo, uns 15 pastores contra ele brigando. Aí eu pergunto, quem convence a pessoa a aceitar a Cristo, a entregar sua vida para Cristo, né? A reconhecê-lo como Senhor e Salvador? É a ação do Espírito. É a ação Total. do Espírito. Total. É o Espírito Santo. Então, se não tiver ninguém do nosso lado, o Espírito está ali. O Espírito é que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Isso é uma ação do Espírito, não é o homem. Exatamente. O homem apenas é usado como um vaso ali para poder, um intermediador ali, para poder estar falando com ele. Mas quem convence é o Espírito Santo. Mas a gente não vigiar, tá vendo que um pequeno pensamento pode contaminar toda a fé e levar você a ensinar heresia para os outros? Exatamente. Eu, por exemplo, eu tive minha experiência de conversão sozinho, no terraço de um prédio, ouvindo uma música. Filho de crente, estava no mundo, conhecia teoricamente Deus, conhecia pela vida dos meus pais, pela criação na igreja, mas não tinha a minha experiência com ele. E eu tive sozinho no terraço de um prédio. Não tinha ninguém lá para poder testemunhar. Claro que depois eu fui para a igreja, passei pelo ritual de ir à frente chorando, que acaba que isso é um marco na nossa vida. Claro. E ali me batizei, estou até hoje já 18 para 19 anos. Então, você percebe que às vezes a pessoa tem uns pensamentos equivocados, talvez até por falta de relacionamento com o Espírito Santo, porque a Bíblia fala que a unção ensina toda a verdade. João disse isso, né? E quem é a unção? É o Espírito Santo. Parece que foi o teólogo Carl Henry, do século passado, que ele falou que o Espírito Santo é o Deus desconhecido da igreja, não é? E essa questão de se converter sozinho me lembra muito Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, não é? Que ele ouve uma voz dizendo assim, pega e lê. Ele vai ler lá o livro de Romanos lá e se converte. Quer dizer, então não tem que ter uma testemunha perto, não. Tem que ter a obra do Espírito. Exatamente. Em Romanos está escrito, né? Se com a tua boca confessar e em teu coração creres que Jesus Cristo não manda estar na congregação, está salvo. Não tem relação com... não, tem que ter uma pessoa para ser testemunha. Não. A pessoa é o Espírito Santo. Né? Eu vou chamar mais uma perguntinha da Risa para a gente aquecer um pouco mais aqui nossa conversa. Por favor. Pastor, por que quando pedimos algo a Deus, oramos em nome de Jesus? Isso não seria uma prova de que são pessoas diferentes? E aí, queridos pastores? É o que nós até tínhamos falado aqui, né? Quando o próprio Cristo ensinou aos discípulos, aos apóstolos, quando fosse orar, você ora em nome do Pai, mas ora ao Pai em nome do Filho. Dizendo ao Pai, em nome de Jesus eu te peço. Né? Então, por quê? Porque está mostrando que Deus é o Pai, Jesus é o Filho, o Espírito Santo é o Consolador. Então, está mostrando que são
pessoas distintas mesmo, né? Eles são ao mesmo tempo um e ao mesmo tempo distinto, e ao mesmo tempo têm opiniões, têm decisões, têm ações, mas todas se convergem num só. O próprio Cristo falava que eu não faço nada que o Pai não tenha mandado, não é verdade? É isso mesmo. E é importante lembrar que nós pedimos em nome de Jesus baseado na obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Exatamente. Ok? Por essa obra, tudo que pedir em meu nome, o Pai faz. Exato. Porque Ele é o mediador. Tem que passar por Cristo mesmo. Foi Ele que pagou o preço, né, pastor? Perfeitamente. O preço que o Pai exigiu. Exatamente. Que nós não conseguiríamos pagar. E ela não fez uma pergunta, ela fez uma pergunta afirmativa, né? Afirmando já, né? Então, Verdade. implica realmente na segunda pessoa da Trindade, realmente, não é? E uma coisa importante, a Trindade, ela só ganha corpo no Novo Testamento com a encarnação do Verbo. Sim. E aqui é uma coisa importante, a igreja primitiva, que ela é composta basicamente por judeus, aceitar a divindade de Cristo é um fenômeno sensacional, porque eles não aceitavam. E tem um teólogo que chama Larry Hurtado, ele escreveu uma tese dele de doutorado, chama O Senhor Jesus, 1000 páginas, onde ele vai discorrer como que a proeminência de Cristo mudou a adoração do judeu na igreja primitiva. Se Cristo não fosse Deus, não tivesse ressuscitado dentre os mortos e feito o que fez, o judeu nunca se abriria para a possibilidade do Verbo ser a segunda pessoa da Trindade. Porque eles têm uma cultura religiosa monolítica. Deus é um e pronto, final. Pronto, acabou. Igual o muçulmano tem também. Né? Então, se Cristo não tivesse feito o que fez... Tem uma pergunta que veio pelo WhatsApp, não está identificando quem é a pessoa. Gostaria de saber qual é o correto. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo ou em nome... Eu te batizo em nome do Senhor Cristo ou em nome do Senhor Jesus? O Senhor Jesus Cristo ou o Senhor Jesus? Faz diferença, né? A diferença está é que a fórmula do batismo ela é trinitariana, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui está errado as duas coisas. Foi usado no livro de Atos, porque dizer que o batismo era em nome de Jesus, ele estava implicando no Pai e no Espírito Santo. Então o batismo cristão é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é a ordem de Jesus, né? Sim. Jesus falou, né? Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu prefiro ficar com a palavra de Jesus do que de qualquer outra. Então é a ordem de Jesus. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E isso mais uma vez enfatiza o poder e a autoridade que os três têm ao mesmo tempo. Porque senão seria só o nome do Pai, estava bom. Perfeito. Só o nome de Jesus estava ótimo. Só o nome do Espírito Santo estava maravilhoso, mas é os três. É o selo dos três. Perfeitamente. Isso é lindo. Nós vamos ter agora um intervalo, daqui a pouco a gente volta para falarmos mais a respeito desse assunto. Fica ligado conosco. Vindo ao nosso segundo bloco do bate-papo da Rede Super de televisão. Você pode participar pelo WhatsApp 984029756, enviar sua participação, sua pergunta e aquilo que você quiser trazer para orientar também dentro do nosso tema. E eu quero chamar então aqui já uma pergunta de uma participante pelo WhatsApp, não tem identificação também de onde é, mas ela está perguntando onde está na Bíblia a palavra Trindade. Pois é, a palavra Trindade não está na Bíblia, mas o ensino sobre a Trindade é claro na Bíblia. Quem introduziu a palavra Trindade foi Atanásio, na grande disputa que teve em Nicéia, em 325, onde quando o bispo Ário, ele trouxe a ideia de que Cristo não era da mesma substância do Pai. Então, 318 líderes religiosos se reuniram em Nicéia, custeados pelo imperador Constantino, para decidir isso. E o grande destaque desse concílio foi Atanásio, que tinha na época 29 anos. Ele era auxiliar do bispo de Constantinopla. Então, ele vai dizer que Cristo ele é da mesma substância. Ário dizia que ele é semelhante a. Então, Atanásio introduz o termo assim, a Trindade, que quer dizer triunidade, né? 3 pessoas numa unidade de essência. Então, se procurar na Bíblia a palavra Trindade, não vai encontrar. Mas o ensino é muito claro, é muito transparente. Já falamos aqui vários versículos, né?
façamos o homem a nossa imagem e semelhança é um deles, onde ali está plural. E aqui vale lembrar um conceito judaico de essência, de pluralidade na unidade. Nós temos, por exemplo, que Deus ele é plural, mas é uno, não é? Então, quando fala façamos o homem, ele não está consultando os anjos, porque o Criador não iria buscar palpite com o ser criado. Ele tem poder para bancar a si próprio. Senão ele teria que pedir conselho para nós também, para os cachorros, para os cavalos. Isso, Então, ele fala entre si, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E criou mesmo. Tanto é que na encarnação do Verbo, de Jesus Cristo, ele se encarna num ser humano, não num leão ou num urso. Porque não era uma imagem de Deus, o homem é. Né? Então a palavra trindade não está na Bíblia, mas o ensino está na Bíblia. Isso é importante porque há muitas coisas que nós ensinamos que é pecado, que não deve ser praticado pelo cristão, que você não vai encontrar o nome especificamente na Bíblia, né? Por exemplo, né, a Bíblia não fala que não pode fumar maconha, não tem a palavra maconha na Bíblia. Não tem, mas o princípio, né? O princípio, exatamente. Então acho que as pessoas se pegam muito no literal, acho que falta uma revelação de Deus, né? Porque é mais que suficiente as provas bíblicas, né? De mostrar que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é a Trindade, né? Nós já falamos, como o pastor falou, vários versículos, ainda tem aquele, quando lá em Isaías, na consagração de Isaías, ele assim, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Exatamente, né? Nós. Plural. Então, desde o início, desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos que sempre está falando. Sabemos que, como o pastor já falou, que essa questão de trindade é um termo teológico. Mas a Bíblia não fala assim, trindade, mas fala Pai. Ainda bem que a gente tem hoje aqui uma enciclopédia humana, né? Graças a Deus. Tem aqui uma participação do pastor Weiner, acho que é assim que lê. Ele ouviu um pastor algum tempo atrás dizer em rede nacional que não era para esperarmos chegar ao céu e encontrarmos 2 tronos, um de Deus e o outro de Jesus, pois eles são um só. Com base em que ele pode fazer essa afirmação? Pois é, quando fala que o filho está sentado à destra do pai, é uma figura de linguagem. Exatamente. Deus não está sentado, não. Tá certo? Quando fala de trono, fala de autoridade, exatamente, de poder. Não é literal, né? Tá certo? Então, se chegar lá e esperar encontrar 3 tronos, é uma coisa simplesmente impossível, porque no céu não tem essas coisas. Não, e ele está dizendo aqui 2 tronos, então se fosse real tem que ser 3. Tinha que ser 3, né? Não Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, só um minutinho, não tem base bíblica para essa afirmação. Afirmarmos isso. Quando a Bíblia usa trono, está usando no sentido de autoridade, de poder. E a gente tem que lembrar sempre, né, que Deus usa uma linguagem para que o homem entenda. Quando Deus fala trono, é porque o homem entende que trono é lugar de autoridade e poder. Né? Quando Deus usa reino, é que Deus sabe que nós entendemos que dentro de um reino tem regras, tem um senhor, né? tem seus valores. A dificuldade é que a terminologia bíblica ela é muito do passado. Sim, rei. Sim. Nós não temos monarquias hoje. Sim. A Inglaterra tem os reis lá, mas são figurativos. Agora, quando você fala que tem um rei, tem que voltar no contexto da coisa. Exatamente. E a gente tem que entender isso, né? Que Deus escreveu na linguagem que a gente vai entender. Perfeitamente. Tem pessoas que falam assim, mas a Bíblia não é real, foi escrita por homens. Tá, se for o homem que escreveu, você não crê, vai crer se fosse um macaco? Se fosse uma cobra? Aí tem que ter muita fé, né? Mais fé ainda. Mais fé ainda, né? E nós vimos isso aí também quando Estevão foi apedrejado, né? Ele assim, eu vi os céus abertos e o Filho de Deus à sua destra, à sua direita. Tal. A gente, o que nós falamos, não é trono, mas é mostrando o poder, a autoridade, a função de Cristo ali, né? A revelação também de João na ilha de Patmos, né? Do Cordeiro e do Leão, em Apocalipse, sim. Que ele chega ao trono e pega o livro, né? E aquilo também é lindo, né? Mostra a autoridade do Pai, mas o Filho pôde pegar o livro, porque ele também tem a mesma autoridade. E ali o texto que João ele fica desesperado, porque não vê ninguém no céu, na terra, que pudesse abrir o livro. E quando ele olha para ver o cordeiro, ele vê o leão. Ele é digno de abrir o livro. Então o livro do nosso futuro está nas mãos do cordeiro mesmo. Exatamente. É a regência dele. Não é? Exatamente. Isso é lindo, né, gente? A gente falar das coisas de Deus é muito gostoso. Tem uma participação aqui da
Sabrina de Pacajus, Ceará. Disse que o programa é bênção de Deus. Parabéns para vocês. Muito obrigado por participar, Sabrina. Eu quero chamar mais uma perguntinha da nossa repórter Risa Castro, por favor. E como entender a Trindade Divina? Falamos bastante sobre isso já, mas mais uma vez nos explique como entender. Então, nós falamos que Deus, ele é 3 alguéns em um algo. Ok? Pai, Filho e Espírito Santo, nesse algo que é a essência divina. Não é? E uma coisa que eu queria destacar aqui é que Deus, ele, de um modo necessário, tem que ser 3. Ele não pode ser 1. Por quê? Se Deus não fosse 3, ele seria o ser mais frustrado de todo o universo. Por quê? Com o amor que ele tem, que é infinito, será que nós entendemos que a criatura iria dar uma resposta à altura disso? É óbvio que não. Então, o que acontece? O Pai, Filho e Espírito Santo, eles se amam na mesma intensidade. Então, tem que ser 3, não pode ser um só, não é? E esse 3, que ele subsiste numa só essência ou natureza, é esse Deus que nos ama triplamente com amor infinito, não é? E nós somos alvos desse amor que foi a tal ponto, chegou, que o Verbo, a segunda pessoa da Trindade, morreu na cruz por nós. Né? E uma coisa interessante, diz a Bíblia, que Cristo viu a obra das suas mãos e se alegrou com ela. E somos nós, a igreja. Exatamente, nós somos a alegria de Jesus. Não é? Tem um texto aqui em João 10:30 que é bem assim, direto. Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Pois é, esse texto ele é duplo, porque tem crenças ou religiões que vão dizer que ele e o Pai são um em propósito. Sim. Para dizer que Cristo não é a segunda pessoa da Trindade. Mas quando ele fala eu e o Pai nós somos um, é em essência. Não só em propósito, mas em essência. Nós somos a mesma essência. Nós temos também lá em João 14, quando Filipe pede para que Jesus mostre o Pai. Ele assim, olha, mas vocês não estão comigo? Vocês estão comigo há tanto tempo e tal, e pede para que te mostre o Pai, mostrando que é a mesma essência. E o que ele fala? Quem vê a mim, vê o Pai. O autor de Hebreus diz que Cristo é a imagem exata do ser de Deus. Então, se nós quisermos entender um pouco mais sobre o Pai Criador, vamos nos debruçar sobre o Filho de Deus. O Filho de Deus. Que ele revela o Pai. O Paulo também, o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, né, naquela linguagem toda poética e filosófica por causa do público da época, né, ele fala a respeito de Deus habitar corporalmente toda a sua plenitude em Cristo. Cristo Jesus. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Não tem nenhuma dúvida. Por isso que a gente podia falar um pouquinho que Cristo, enquanto encarnado, era 100% Deus, 100% homem. 100%. E na encarnação, é uma coisa interessante, na encarnação de Jesus Cristo, vou usar aqui entre aspas, Deus experimentou coisas que sem encarnação ele não experimentaria. A dor, a rejeição. A vontade, né? Ok? Então, venceu tudo isso. Então, o ato da encarnação, ele é muito mais profundo do que nós imaginamos. E outra coisa, a humilhação que o Verbo se submeteu a ficar restrito a uma natureza humana, isso é muito forte. Muito. E ele vai orar lá em João 17, glorifica-me com a glória que eu tinha antes que eu viesse para cá. Então, ele já tinha uma glória com o Pai. E João 1,1 diz, né? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O testemunho de Jeová vai dizer que o Verbo era um Deus. Só que no grego não comporta isso. Era Deus. Tem uma participação aqui pelo WhatsApp, porque hoje na igreja, pelo menos aqui eu frequento, há uma preocupação maior com as regras que os homens estabelecem do que esclarecer a ação da Trindade em nossa vida para que realmente as pessoas sejam libertas e transformadas. Então, nós não podemos também dizer que as regras sejam algo que nós vamos repudiar. Tem princípios que nós temos que nos pautar por ele, não é? Tudo buscando o equilíbrio.
Os gregos, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, eles diziam que o poder não está nos extremos, o poder está no centro. Os extremos são perigosos. Exatamente. Só regra, eu mato o espírito. Só o espírito, eu caminho para a desorganização. Por isso que Pedro vai dizer assim, cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Toda instituição tem que ter um regimento, né? Perfeitamente. Não vira bagunça. Tem que ter as regras assim. Algumas pessoas têm direitos, mas têm deveres. Isso tem que ser cumprido também. Não é só a questão, não, só a Bíblia. Não, a Bíblia é claro, mas tem que ter regras também na igreja, porque não vamos... Por isso que é importante, né, a comunhão com o Espírito Santo e também o estudo teológico. Perfeitamente. Porque o estudo teológico, ele vai te dar parâmetros e o Espírito Santo vai te dar equilíbrio. Porque um sem o outro, tem igrejas que é só o Espírito Santo e o povo não tem um pingo de reverência e de educação no culto. Perfeitamente. Né? Eu já fui em igrejas evangélicas que parecia um outro lugar. O povo não tinha um pingo de reverência, atrapalhava o culto, atrapalhava o ministério de louvor, atrapalhava o pregador. Eu já vi ministro no altar dizendo que o anjo estava cutucando nele, atrapalhando ele pregar. Onde o anjo vai atrapalhar a pregação, a exposição da palavra? Então, assim, dá lugar demais ao Espírito. Será que é o Espírito ou a histeria da alma? Eu acho que tudo tem que ser equilíbrio, né? Tem que ser tudo equilibrado, né? Da mesma forma, outras igrejas ficam tão ao pé da letra que começam a colocar cabresto no povo que não é bíblico. E tem uma coisa importante, né? Nós temos que os puritanos, eles, por exemplo, eles criam que o pastor tinha que ser duas coisas: inteligente, culto e santo. Tanto é que eles lançaram as bases da Harvard dos Estados Unidos. A Harvard nasceu com os puritanos, a universidade lá. Agora, o que nós precisamos tentar fazer? Casar o conhecimento com a unção do Espírito Santo. Exatamente. Porque unção sem conhecimento me leva a fanatismo. E o conhecimento sem unção me leva à morte. Sim. Por isso que tem que ser equilibrado, né? Equilibrado. Crescendo na graça e no conhecimento. Tem que ter o equilíbrio. Exatamente. Porque se for pender demais para um lado, torna-se radicalismo. Tem um vídeo de um teólogo lá da Assembleia, do Elianai Cabral. Elianai Cabral. Ele já é um senhor teólogo mesmo da Assembleia, onde ele, em 12 minutos, 9 minutos, ele simplesmente destrói as baboseiras que ele presenciou ao longo dos anos. E na pessoa pentecostal, a teologia é pentecostal, mas de um equilíbrio maravilhoso. Tem uma participação aqui da Edilaine. Gostaria de saber se o batismo com o Espírito Santo é o mesmo batismo das águas. Escola dominical. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O batismo com o Espírito Santo é a presença do Espírito, né? Você ser revestido com o poder do Espírito Santo. E o batismo nas águas é você tá mostrando ali uma declaração pública, né? Que você está morrendo ali para o mundo e vivendo para Cristo, né? E é interessante que várias manifestações do Novo Testamento do Espírito Santo foi logo após uma pregação de Paulo, que chegava em um determinado lugar e o povo tinha recebido somente a pregação do batismo para arrependimento. Lá em Atos 19. Exatamente. As pessoas sabiam a respeito do Evangelho, já converteram a Cristo, já foram batizados, mas não conheciam ainda o poder do Espírito Santo. Lembrando que esse revestimento de poder que a Bíblia diz no Novo Testamento, lá em Atos 2:39, diz que eram para aqueles daquele tempo, para a geração futura e para tantos quanto Deus vier chamar. Não implica que ao receber esse revestimento de poder, nós caiamos na desordem. Sim. Porque Paulo fala lá em Coríntios, tu faça tudo com ordem e com decência. Com decência. Exatamente. Então o Espírito Santo, quando atua no corpo de Cristo, num culto, numa reunião pública, ele nunca traz desordem. Exatamente. E o Espírito Santo, uma coisa importante, ele nunca vai além, nem fica aquém da palavra, ele fica na palavra, porque ele inspirou essa palavra. Certo. Ele é o Espírito da palavra. Certo. Então ele vai destacar a palavra. Agora é importante demais esse equilíbrio teológico para que nossos cultos tenham ordem, né? Eu lembro de uma exposição do pastor Gustavo Bessa,
ele dizendo assim, toda a ação do Espírito vai apontar para Cristo. Sempre. Quando você vê as pessoas se dizendo cheia do Espírito, mas para enaltecer o homem, isso não é o Espírito de Deus. Com certeza. Isso é muito simples. E Jesus falou o seguinte, ele vai me glorificar. Ou seja, é como se o Espírito Santo tivesse uma peça teatral e ele puxasse a cortina para dizer assim, esse aqui é o principal, Jesus. Ele sempre aponta para Cristo, não é? Porque ele ia falar do que ouviu de Cristo. Olha, isso é muito sério para quem está assistindo. Gente, nem toda manifestação dentro de igreja é o Espírito Santo. Perfeitamente. Eu me lembro uma vez numa conferência, eu estava representando o seminário, tinha um grupo de alunos, então eu era meio que o pai deles, assim, né? Me sentindo um velho. E aí começaram as manifestações lá, e rodar no chão, e rodar no chão. E a gente sabe que Deus pode tocar na pessoa de certa maneira e ela não suportar o poder de Deus e cair, ter manifestações, eu não sou contra isso. Mas a mulher estava gerando escândalo, a ponto da roupa dela sair do corpo e começar a mostrar os seios. E eu fui, e eu sou um pouco ousado e corajoso, Deus me deu umas coragens assim, que eu até assusto. Eu fui lá e parei a irmã assim, na frente de todo mundo. E ela levou um susto e ficou muito brava comigo. Passou a conferência, ela veio me conversar comigo e falou, por que eu fiz aquilo? E eu fiz ela pensar, falei, você acha que o Espírito que é santo, que quer te santificar, vai fazer você se expor no chão igual um animal e mostrar o seu corpo, a sua nudez? Aí ela caiu em si e me agradeceu. Às vezes na igreja tem esses excessos e nós como pastores temos que trazer essas orientações, inclusive até intervenção na hora, né? Perfeito. Eu me lembro que quando eu era seminarista da igreja, nós tivemos um culto de missão domingo pela manhã e a irmã que ia sair para a África, ela foi dar o testemunho dela, levantou-se um irmão e começou a falar uma profecia. O pastor da igreja pediu para cantarmos um hino e eu falei assim para os diáconos, vai lá e manda ela parar. Ah, não vou não, porque ela está falando. E eu cheguei até perto desse irmão e falei assim, meu irmão, senta aí. E ele falou assim para mim em voz alta, não toque no ungido de Deus. Eu falei assim, eu vou lhe tocar de outra maneira, senta agora. Ele sentou e calou, acalmou o culto. Me lembrei também, quando em 1905, Deus avivou o país de Gales, ele levantou Ivan Robert, naquela época, um jovem de 26 anos. E ele contando que um dia, antes de entrar para pregar, estava com alguns pastores numa sala atrás do púlpito, e oraram e os pastores entraram. Quando ele foi transpor a porta, ele viu uma luz muito brilhante, muito forte, e então ele ao ver aquela luz, ficou todo emocionado e pregou como nunca antes. No domingo seguinte, ele estava na mesma igreja, na mesma sala anterior, com os mesmos pastores, oraram, os pastores entraram, e quando ele foi passar a porta não tinha luz nenhuma. E ele pregou meio desanimado. Mais tarde, ele falou o seguinte, aquela luz era do diabo, porque eu não prego por vista, eu prego por fé. Exatamente, 2 Coríntios 5:7. Então, como você mesmo disse, nem toda manifestação nós temos que atribuir ao Espírito Santo. Por isso que tem que haver o discernimento de Espírito para julgar essas coisas. E aí nós, como líderes de igreja, né, e responsáveis pelo culto, a gente tem que ter esse discernimento e estar atento, né? Lá na minha igreja, eu não deixo as pessoas levantarem e profetizar de qualquer jeito, não. Me chama no canto, me conta. Se tiver discernimento, eu entrego para a igreja. Se não tiver, eu não deixo, não. Está correto. Não é ser incrédulo, não é ser uma pessoa radical, que eu que sou o dono da verdade, não é isso. Mas a gente vive hoje num contexto tão complicado, de tanto picareta, que se você não tiver cuidado, você se compromete. Eu já tive que fazer uma intervenção na hora do culto, nessa questão de profecia, que, pra você ter uma ideia, trouxe confusão, trouxe briga. E eu cortei, aí o rapaz falou, o senhor me cortou? Eu digo, não, você estava falando de Deus. Como é que o senhor pode falar que não é de Deus? Eu digo, Deus não é Deus de confusão. Exatamente. E o que você fez trouxe confusão. Exatamente. Isso entendeu? Mesmo. Parabéns. Então, parabéns. A gente tem que ter cuidado. Nós vamos ter que finalizar aqui, que o nosso tempo acabou. Quero agradecer a participação de vocês dois, foi uma bênção. Tem muita gente aqui no WhatsApp agradecendo, que o programa foi muito bom. Tem aqui Vitor, de Pedro II, Piauí. Tem Ronildo, Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul.
Não dá para fazer as perguntas deles porque já acabou. Tem Alex Gadelha de Mossoró, Rio Grande do Norte. Em breve vamos ter uma lagoinha em Mossoró, fica atento aí. E tem aqui também Lucas Maceió, em Alagoas. Muito obrigado por todos vocês, que Deus abençoe. Ouvindo tudo isso, eu te aconselho a entrar no teu quarto, abrir a tua Bíblia, você e o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionarem com leveza, com alegria, com amor, porque o seu Deus te ama e Ele quer falar com você sem nenhuma burocracia, sem agenda prévia, com total liberdade, porque Jesus já rasgou o véu e você pode entrar lá no colo do papai para falar com Ele. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana, se Deus quiser. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.